Bonito. Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo e chegou de mansinho. Vocês viram aí com uma trilha sonora mineira. Nossa homenagem ao Cruzeiro, que eliminou o respeitado time do Grêmio e ficou com uma das vagas na final da Copa do Brasil. A música, para quem não sabe, se chama Qualquer Coisa a Ver com o Paraíso. Deve ser um pouco assim que a torcida do Cruzeiro se sentiu depois desse feito e foi escolhida, apesar dos semifinalistas, todos eles, aliás, terem cometido o pecado de apresentar um futebol que esteve longe de ser divino, hein? Por falar nisso, o Corinthians, no penúltimo minuto do tempo regulamentar, venceu a Chapecoense com um gol que pareceu ter caído do céu. E os flamenguistas, por favor, não se sintam esquecidos, porque se a abertura foi com o Cruzeiro, nosso encerramento será com o Flamengo, o mais querido. Nosso convidado de hoje é um bamba do jornalismo esportivo, do radiojornalismo esportivo, melhor dizendo. Você está vendo aí Luiz Carlos Quartarolo, que dividirá com a gente o olhar treinado que tem para o jogo de bola. E como não podia deixar de ser, aqui está também o nosso trio de comentaristas, Roberto Rivelino, alma e coração de menino em pessoa, e os já nem tão jovens assim, Vitor Ernesto Birner e Celso Unzelt. Muito boa noite a todos. Nem tão jovens assim. Até semana passada o elogio era exagerado. Qual é o parâmetro? Uma crítica, sabe, assim, Hoje ele foi, ele foi ao céu ou inferno. Você viu, Riva? Nem tão jovens assim. Gostei. Nem idosos, nem tão jovens assim. Nem tão jovens assim, não foi? Depende do referencial. Quartarolo, antes de mais nada, obrigado pela visita. Obrigado a você pelo convite. E a gente espera que você entre na dividida com os nossos comentaristas aqui. Eu sei que você tem cancha para isso. Quem conhece o trabalho dele não tem nenhuma dificuldade para dividida. Não precisa nem levantar a bola. Chega a ser especialidade. Ele me botou aqui na esquerda e escalou o revidão de meia. Ou seja, eu vou ter que correr muito. Mas o velhinho já não está aguentando mais, né? É melhor jogar com a bola no pé. Agora foi você que falou. É verdade. Não, dizem que nada. tem agora a melhor idade, né, Rivelino? Você já notou que todo mundo que tem a melhor idade gostaria de ter menor idade? É verdade. Bom, seguinte, ó, vou dar um recado para vocês. O pessoal costuma bater bola com o nosso time aqui. Recado importante: quinta que vem tem Brasil e Equador pelas eliminatórias. E por isso nós vamos atrasar a nossa entrada em campo. Na quinta que vem, então, o cartão começará às 11h45 da noite. Ou seja, a seleção sai de campo, a gente entra e espera, claro, vê-los por aqui depois do jogo. Será uma honra. Como sempre, estão escalados, hein? Resumindo, o programa 15 para meia-noite, é isso? Ou assim que acabar o jogo? 15 para meia-noite. 1 hora de programa, Cartão Verde, só um pouquinho depois. Que é justamente a hora que acaba o jogo. Ótimo. Às vezes sentimos falta de poder comentar o jogo logo depois. Então, agora você não vai sentir com certeza. Bom, tinha o Twitter aqui, ó, Sérgio Luiz Mainardi falando, sabe por que infelizmente não assisto o Cartão Verde? Nunca, em tempo algum, vocês comentam a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Mainardi, dá pra ver que não assiste. Ele está errando de programa, eu acho, hein? Porque é o seguinte, inclusive a nossa enquete hoje vai falar sobre o seu time, é sobre o Clássico, que pode ser considerado aí dos jogos mais importantes da 22ª rodada do Brasileirão. Palmeiras e São Paulo se enfrentam no domingo no estádio palmeirense, onde o time comandado por Cuca, nas duas apresentações últimas, saiu derrotado. Por outro lado, vencer o Palmeiras fora de casa é coisa que o São Paulo não faz desde 2007. E aí? Dá Palmeiras, dá São Paulo ou dá empate? Participe do programa com a gente no Twitter, #Cartão Verde, vote, comente, pergunte, critique, mas acima de tudo participe. Dá São Paulo, dá Palmeiras ou dá empate? A primeira dividida é essa. A primeira é minha. Olha, o Palmeiras está melhor que o São Paulo na classificação, mas está um inferno aquilo lá, né? Está sobrando calça-vinho na praça ainda. Agora está baratinho, R$1,99. O São Paulo precisa fazer alguma coisa, né? Eu acho que é dia D para os dois. Eu acho que se o Cuca não ganhar esse jogo, ele pode sair. Eu acho o Cuca ótimo treinador, mas não está dando liga, aquela coisa toda. Teve muito problema lá dentro. E o São Paulo a gente nunca sabe. O São Paulo tem ganhado jogos que não é o campeonato dele, que é esse caso, e perde para os times lá embaixo, né? Eu arriscaria o empate. Se fosse realmente analisar, seria -1 a -1 pelos dois, viu? É o meu voto também, pelas circunstâncias. E o seu, Rivan? A enquete, né? É a mesma coisa da enquete. Só lembrar da semana passada, você vê o regulamento, né? Agora, na final, não vale gol. Aliás, Então, a nossa enquete da semana passada era sobre o gol marcado fora, se deveria valer ou não, né? Agora, você vê como é que é. Agora, É bem Brasil, né? É bem Brasil. Agora, na final, então, não vale o gol lá fora. Agora que é a final. Então, Mano Menezes, inclusive, reclamou, falando que se o regulamento era deveria ir até o final. Agora que a gente acostumou. Não, é um absurdo. Bom, enfim, é isso aí. Mas é que o Cortalão falou também, é difícil. E é clássico.
É difícil você falar. Às vezes um time está muito mal, de repente num clássico até ganha. Mas realmente, se você analisar, o Palmeiras melhor que o São Paulo, em todo sentido. Eu acho que eu ainda vejo o Palmeiras mais perto da vitória. E tem teu voto? Tem meu voto, o Palmeiras eu acredito que possa vencer. Vamos lá, Vitor Bia, daí depois o Celso dá o placar de uma vez. Bom, é um jogo imprevisível, até porque, como os colegas disseram, os times estão jogando muito mal. Eu vejo o Palmeiras com mais time individualmente, mais opções de montagem de uma equipe, né, um elenco um pouco mais completo que o do São Paulo. O São Paulo extremamente pressionado pela situação. O Palmeiras, o Lula foi preciso, o Cuca, porque a torcida do Palmeiras vai encher o estádio e aí é simples. Empatou, o resultado vai ser considerado péssimo para a torcida. Perdeu, é crise, e crise mesmo. Apesar do time continuar sendo o favorito à classificação à Libertadores. Se ganhar, o Palmeiras que tem 2 jogos que ele precisa ganhar de qualquer jeito até o final do campeonato, além de se classificar para a Libertadores. Do Palmeiras, e ele precisa responder o Campeonato Paulista para o Corinthians de Itaquera, isso é em novembro, dia 5 de novembro, esse jogo. Então, eu acho que as duas equipes estão muito pressionadas. Eu vou num palpite pela equipe que, para mim, tem um pouco mais de capacidade. Palpite do Palmeiras, sem nenhuma convicção. Bom, Vinícius Barros aqui saudando a gente, o Antônio Salles falando Palmeiras ganha, Ismael Oliveira acha que o Cuca é parecido com o Filipão, não tem nenhum esquema tático, escreve ele aqui, o Anderson Escopeta sempre com a gente. O São Paulo tem uma jogada que pode dificultar para o Palmeiras, apesar do repertório pobre. A jogada aérea do São Paulo tem sido boa, o São Paulo perde alguns gols de frente, faz alguns gols por cima, e a marcação do Palmeiras por cima tem sido péssima depois que o Minas se machucou. Talvez, bola parada, aquele jogo truncado, não acho que ninguém vai para cima de maneira maluca. Então o Paulo tem ali também alguma possibilidade. O Mina é um zagueiro que eu nunca vi um zagueiro correr tanto atrás de atacante como o Mina, hein? Vou falar pra você, viu? Mas a proposta Mas aqui tem sido pecado falar mal do Mina. Outro dia eu tentei levantar essa bola aqui, eu quase apanhei com a marcação individual do Cuca. Ele tem qualidade. Mas ele acha que é o Luiz Pereira. Ele tem que segurar mais. Aí eu concordo com você que às vezes ele extrapola. Mas ele jogando futebol que ele começou simples, ele posicionando tranquilidade, me agrada muito. Agora é o clássico do pessimismo, né? Porque aqui o pessoal está votando 55% para o Palmeiras, 27% para o São Paulo, 18% no empate. Acho pouca gente no empate. Pelo que não estão mostrando, eles em tese vão empatar se continuarem não mostrando nada. Não contra eles precisam muito ganhar. O empate é o menos provável. O único adendo que eu vejo em cima disso é a necessidade dos dois de uma vitória. É isso. O jogo é no Allianz e o Palmeiras tem um material humano melhor para conseguir o que até agora não conseguiu. Agora tem gente, por exemplo, como a Cláudia Novaes Querubim. Apesar de ser São Paulina e o Palmeiras não está vindo bem nas últimas rodadas, acho que o Palmeiras ganha por 1-0. Então a gente nota muita gente aqui desestimulada com a qualidade do clássico. Tanto São Paulinos como palmeirenses estão querendo mais dos seus times, né? Os dois não mostraram nada. Estão cheios de razão. E não mostraram no ano, não é no Campeonato Brasileiro, não. Se você pegar o Palmeiras no ano, o Palmeiras tem um bom segundo tempo em Montevidéu. O São Paulo talvez nem isso. Tem um bom jogo contra o Cruzeiro. Aquele começo do Rogério, dos números. Em Minas, ali fez um bom jogo. Né? Quando também muito precisava pouco de mais do que fez para conseguir a classificação. O São Paulo está fazendo vestibular para cair faz tempo, não é esse ano não, gente. São Paulo vem mal já há vários anos. O Muricy. Mas vocês estão falando de empate. Se a gente colocar uma situação do lado da outra, a do Palmeiras ainda não é mais confortável do que a do São Paulo? Não. Mas tem outro desconforto. Queira ou não, pela situação do São Paulo, porque o Palmeiras nunca cedeu um ponto sequer para o São Paulo no Allianz Parque. Pelo investimento, ele tem obrigação de ganhar o clássico para o torcedor do Palmeiras. Vai ter gol por cobertura ou não? Quero saber. Isso que eu ia falar. Vai jogar o Rogério Ceni, vai jogar o Denis, vai jogar quem? Você deu o teu voto? Dei pro empate. Por empate? Jogo com esse desenho aí, eu acho que o Palmeiras tem mais time, mas o jogo com esse desenho aqui, se você for fazer uma pesquisa dos similares, acaba empatado. A maioria, eu acho. Mas pode ser. Futebol, mas eu não posso dois. Agora vamos deixar isso. O Quartarolo, quando começou a fazer a explanação dele para responder a enquete, você falou que o Cuca não deu liga com o time. Você acha que o Cuca que não deu liga com o time é o próprio time que não deu liga, o Quartarolo? Sabe o que é? Porque o problema do Palmeiras já é muito anterior ao Cuca, hein? Então, mas o ano passado funcionou. Aí você fala, não, ele perdeu o Gabriel Jesus. Quando ele fala que perdeu outros, eu não conto. Porque substituir o Vitor Hugo, tudo bem, é fácil, na minha opinião. O Gabriel Jesus, sim, era um jogador diferente que fez falta. Eu acho que o Palmeiras falhou em não manter o Cuca para esse ano.
que era uma sequência de trabalho. Acho que o Cuca não quis, né? Tem algumas coisas estranhas no ar aí. Tem algumas coisas que não batiam também lá dentro. Agora, pelo que a gente ouve, né? Agora, a volta do Cuca, todo mundo achou que ele ia salvar o time novamente. E claramente ele não consegue trabalhar esse elenco. E ele tem mais, do time, o jogador que tem mais 60%, 70% que era dele já. Até mais. Apesar que ele sempre tem um problema que ele demora para engrenar um pouco, mas como ele já conhece o Palmeiras, mas está demorando muito. Ele não perdeu a estrutura de jogo com as saídas e com as chegadas. Eu até entendo que ele perdeu qualidade na frente, perdeu o jogo Moisés, se movimenta, a finalização. Perdeu o Gabriel Moisés Jesus, faz né? muita falta. Mas se você for observar, o futebol do Tietchan esse ano, muito pior que do ano Veio de uma passado. contusão grave. O Jean, também, lateral direito, ali tem dificuldade, porque já não tem um grande lateral esquerdo. Zé Roberto, idade e tal, não consegue render do mesmo jeito. Eu teria começado o ano com o Jailson. Aí tira o Jailson, que vinha bem, bota o Praz. Sim. O Praz nunca mais foi o Praz depois daquela Individualmente teve contusão. alguma queda de rendimento. Teve. E o Cuca também, ele tenta muito e talvez em algum momento ele precise repetir um pouquinho mais para ver se aquilo engrena. Porque cada jogo é um time diferente, um jeito diferente. E quando você tenta isso 3, 4, 5 vezes e não acha, Vou pegar o teu gancho a sexta aí. já é um problema. Vou pegar o teu gancho, só vou citar aqui os twitteiros Carlos Maurício, Fábio Costa da Rocha e Daniel Costa falando, Birner, 5 de novembro o Palmeiras pode até ganhar do Corinthians, mas esse já será campeão e não terá mais o menor peso. Escreve ele Porque perder aqui. pro Corinthians, perder pro Palmeiras em Itaquera, sempre vai ter Alguém peso. peso. Mas você falou esse sempre negócio tem, de... sempre tem peso. Você falou essa coisa de testa muito, né? Sim. Do Cuca. Tá procurando o time até hoje. Na verdade, os jornalistas hoje entraram no treino, na verdade, na hora que o treino estava acabando já, mas viram lá o Borja no time que estava jogando, o Borja jogando e o Guerra para. Você acha que tem alguma chance disso ser real? Tem, porque ele falou 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, que 3 semanas que ele está procurando um time, até agora. Olha o caso do Dorival, para fazer a comparação. Dorival, não dá para dizer que o Dorival achou o time, mas ele começou a repetir, para ver se ele consegue ter um pouco de coesão coletiva dentro de campo. Eu também, porque o Cuca também, para achar um time, pô, se até agora não achou, então não vai achar Em nunca. setembro, quase. Pô, uma loucura. Não, eu pego porque ele conhece a maioria dos jogadores que estão ali. Não há uma necessidade de você esperar 1, 2 meses para montar uma equipe. Vai me desculpar. Pô, se ele não conhecesse ninguém está chegando, pô, ainda você tem dá um crédito. Mas, pelo amor de Deus, Ó, o professor conhece todo Ademir mundo. fecha aqui, fala, vai dar empate, os dois não estão bem. A Luísa Miranda fala, diga ao Vitor que hoje a camisa dele está demais. Ela é de Bragança Paulista. Eu também gostei muito, Luísa, da camisa, mas como sempre aqui eu faço o crédito devido. O crédito deve ser dado ao figurino da TV Exatamente. Cultura, que deixa o Vitor Bino nessa elegância toda. O figurino pergunta que bandas eu uso. Eu recomendo as bandas, os discos e o figurino vai atrás da camiseta. Bom, é o seguinte, o Cuca não achou o time, mas o Corinthians achou o gol, né? Pode não ter feito um grande jogo, mas o resultado final foi ótimo. Gol de Jô, que o Jô mesmo falou, um gol bem de Corinthians mesmo, né? Como definiu o próprio atacante. A gente vai rodar os lances da partida. Não dá para misturar sofrimento com o Corinthians nessa temporada, desculpa. Como é que é? Essa temporada, se fosse sofrimento é Corinthians, essa temporada não é Corinthians. Foi uma exceção. Cada um sofre com a sua expectativa, né? Não, mas está muito tranquilo. Esse jogo foi sofrido porque um pouquinho antes de fazer o gol, quase tomou o gol. Bem anulado esse lance do Rodriguinho, se o juiz não estava esperto e engoliu esse saco. Hein? Mas o que é interessante, joga com uma Chapecoense lá, é difícil, a situação da Chapecoense não é boa. A Chapecoense vem em São Paulo, ganha do Palmeiras 2-0, pô. O Itavala faz 1-0, os 3 pontos é importante. E desfalcado o Corinthians, o Corinthians bem o sistema defensivo do Corinthians totalmente mudado. Foi incrível que funcionou, né? Também, Não, mas né, eu escuto. Porque quando não joga o Arana, sofre mais o ataque do que a defesa. Não, mas isso que eu estou falando, então. Mas Chape uma semana atrás jogou no Japão, 10 dias na Europa. Voltou aqui, não sei como correu tanto contra o Palmeiras, ou como o Palmeiras correu tão pouco no último jogo. Extenuada nessa partida, eu acho que fez um jogo Olha digno. esse gol do Romero. O Romero não acreditou. Não acreditou. Olha lá. Em vez dele chegar e tocar no gol, faz o gol. Agora eu vou... Olha o moleque. O Léo Santos fazendo... Olha como ele está bem na cobertura, Na bem base colocado, do Corinthians, esse moleque é avaliado como uma joia, assim, como um futuro zagueiro de alto nível para ser titular. Porque o time vender muito bem para a Europa, depois de jogar um tempo no clube e não repetiu o que fez com o Marquinhos. Ele fez a leitura do lance, né, o garoto. Agora, do gol do Corinthians, tem um zagueiro que vai lentamente. Se ele acredita mais... Inevitável.
Que o gol, você tá, né, que vem de trás, acho que é número 14. E aí não é nenhuma dúvida, né, da falta do Cássio. Falta no Cássio. A gente vai ver o lance aí na sequência depois, Silva. Não é o cara que não corta o... Não. Tá vendo o lance de novo da falta no Cássio? Vamos ver o lance. Não é o cara que não corta a bola do Romero, é o cara dentro da área, né? O cara dentro da área que não acredita, ele vai devagar. Se ele acredita que o Romero saiu, meteu a bola, que beleza de bola cortar, também. Olha lá, quer ver? Esse aqui, ó, o 14, olha lá, 14, olha lá. Mas, por outro lado, o rival Cleison também aprendeu com um erro anterior. Não um erro, mas numa jogada anterior parecida, o goleiro consegue abafar no pé dele. Não. Dessa vez ele busca o jogo. Teve uma que ele bateu embaixo das pernas, né? Quer ver? Ó, ele vai buscar o jogo, Olha em o vez 14, de tentar olha o lá, gol. olha lá. Ele não acredita, olha lá. Que é o certo. Aí quando ele vai, já era. É um gol bem Corinthians, né? Tá iluminado, né? Tem o que reclamar. Agora perdeu o Guilherme Arana por um mês, né? Não vai poder jogar. E o Balbuena também. E o Balbuena Os também, dois. quer dizer. Pro jogo contra o Atlético Goianiense também não vai ter o Gil Romero também, que tomaram o cartão também. Aí dá pra por ganhar, suspensão. né? Atlético Goianiense está fazendo hora extra. Aí que é o problema. A pedra pequena. Você tropeça em pedra O pequena. Atlético Goianiense... Jogar aqui no Allianz com o Palmeiras deve um trabalhão danado também, né? Vem dando trabalho para todo mundo, vem vendendo caro. Pode até mas perder vem ponto, entregando. mas é muito favorito, Corinthians. Como era Atlético contra o Goianiense, Vitória. Como era contra o Vitória. Gente, mas Agora, perdeu só por um jogo. o Fernando Diniz, sentado na cadeira onde está o Luiz Carlos Quartarolo, quando a gente comentava sobre a paralisação, ele falou, o Corinthians vai recuperar fisicamente, vai melhorar os jogadores, o Corinthians perdeu o Arana machucado, e ele citava que ele não gostaria, vocês vão lembrar, que se ele fosse o técnico ele não queria a interrupção. O Corinthians estava muito embalado. E se você for olhar, por exemplo, o Rodriguinho, que ontem jogou bem, o Rodriguinho não vinha perdendo gols, vinha fazendo gols maravilhosos de fora da área, para a bola, dribla contra o Atlético Mineiro, corta dentro da área. Ontem, por exemplo, ele teve uma na meia da lua, a bola passou perto da trave. Contra o Vitória, ele teve uma oportunidade parecida, a bola passou perto da trave. Essa paralisação, não vou dizer que ela atrapalha o Corinthians, mas ela não ajudou. Ela não ajudou. Né? Ela não ajudou. Não, que ela não ajudou, é muito provável que não tenha ajudado. Agora, que ela tenha atrapalhado, até entendo sua explanação. É que a sequência de adversários, embora teoricamente fácil, é o tipo de adversário que o Corinthians não gosta de enfrentar por característica de jogo. Tipo Curitiba foi. É o Vitória, agora a Chape, mesmo lá não se abriu tanto. O Atlético Goianiense, então, sábado não vai se abrir mesmo. Sim. Então esse time vai ter Mas que mostrar... esse time é ruim, hein? Meu vai Deus ter que do mostrar céu. qualidades. Vou falar pra você, é Oscar de ruindade. Atlético É o Goianiense. pior da primeira divisão. O pior, olha, eu infelizmente, quem está sofrível, que vai ter problema, é Vasco da Gama. Também. O Vasco da Gama, eu assisti um jogo, eu falei, não é possível, mas nada. Sabe que é uma coisa, você quer buscar alguma coisa no time? Você não encontra nada. Nem o Luiz Fabiano, nada né? positivo. Não. O Luiz Fabiano, Agora, ele tem tá sabor voltando chegar nele. também. Só o Vasco tem uma coisa, vocês são Januário, o Vasco tem 25 pontos. Dos 15 ele conquistou em 7 jogos em São Januário. 5 vitórias, 2 derrotas. 15 dos 25. Os outros 14 jogos, o Vasco fez 10 pontos. Também temos que colocar um pouquinho na conta da confusão, de perder a sua casa, de ter uma alquimia legal com o torcedor. Aí a gente falou de desfalque aqui, o Adriano Padiar Dias escreve o seguinte: cartão verde, 2 jogadores é desfalque? Eu diria o seguinte, Depende Adriano, quais, se né? você tem o Neymar no seu Depende time, dos um jogador é desfalque, Exato. né? Mas não... O Arana é um senhor desfalque hoje no Corinthians. Pô, o Balbuena Também. também tá o momento dele é fantástico. O Jadson, queira um jogador que... Já não tem o Pablo. E os 2 zagueiros que jogavam ontem em campo eram os únicos que o Corinthians tinha. Agora, vocês se deixaram de machuca falar- alguém, tem que botar o Gabriel de zagueiro. Vocês deixaram de falar de um cara importantíssimo nos últimos jogos do Corinthians, nos últimos tempos, eu acho, hein? Cleison, hein? Não, ontem ele entrou, na verdade foi uma opção do Carille, ele sai com o Marquinhos Gabriel. Depois tira o Marquinhos. Não dá certo. Quando ele tira o Marquinhos Gabriel e põe o Cleison, o Corinthians melhora muito. O Cleison perde um gol e participa do lance do gol. E ele teve que mudar, porque ele estava com o Marquinhos na direita, o Romero na esquerda. E se você olha no começo do segundo tempo, 2 vezes o Apodi entra livre. Uma ele chuta na área, outra ele erra o cruzamento. E o Romero tinha que acompanhar. Só que correr atrás do Apodi, que corre que nem um maluco o tempo inteiro para frente, o cara precisa ter um gás do tamanho do mundo. O que ele faz? Ele coloca o Cleison, que é rápido, para acompanhar o Apodi e eventualmente jogar nas costas, e inverte o Romero pro outro lado, e aí você vê que o gol sai num passe do Romero, Cleison entrando por trás, tocando por dentro, ou seja, lógico que tem um pouco de estrela e tal, mas também tem o olhar do técnico que tem que ser elogiado. Ó, dos twitteiros aqui, Paulo de Souza, o Kleber Marques escreve o seguinte: quem perder no clássico, que é o motivo aí da enquete, tem perigo de algum técnico cair?
Não, o Dorival não vai cair. Só se for uma goleada enorme. Eu aí, acho que nem o Cuca, porque o Cuca essa semana o presidente fechou com o Cuca. Até Bom, agora então não cai. Agora O presidente garantiu que não vai cair. Não cai. Aí que mora o perigo. Agora- Se tivesse que cair, tinha caído agora. O dia D é esse. Você conhece as alamedas do Palmeiras lá? O capitão Nicolas já morreu, mas os descendentes estão aí, cara. Se perder dentro de casa para o São Paulo, 2-0, 3-1, 2-1, eu não acredito que vai acontecer. Acho que São Paulo é um time que muito complicado. Mas se no dia seguinte é um oink lá que não para nunca, nego. Mas o oink já vinha, faz 10 dias. Sim, que mas tá o dirigente não segurou. segura. O dirigente oferece a cabeça. Eu tenho até alguma dúvida se o próprio Cuca, que disse que vai até o fim, E se vai no aguentar. turbilhão, quem conhece o Cuca na hora da emoção? Mas aí é sacanagem dele. Falar que vai ficar Mas e se o nessa técnico, situação. se o técnico realmente acredita que ele não tem mais o que fazer ali, ó? Então comigo vai fala funcionar. logo. Não que fica, faz? não deixa o Palmeiras refém. Não, mas o dirigente também faz a mesma Mas coisa. aí lembra que nem aquele momento do Filipão, que o Filipão saiu e deixou o Palmeiras, né? Mas, tem que ir até o final. Senão fica fácil. Você concorda comigo? Na hora que a chapa esquenta, você fala, não dá pra mim, não vou conseguir tirar nada desse time. Vlad, bem lembrado, concordo com você, porque aí a gente vê a capacidade do treinador. Aí a gente vê. E a disposição para ajudar. Foi o Tite hoje, é o Tite, que quem deu a força para ele acreditou nele foi o André Santos. Então vai ficar e vai mostrar. É questão de dizer, Rival. Agora eu não sei, porque agora meu nome está em jogo. Agora eu vou ficar até aqui. Porque é cômodo, é até cômodo. Mas se o time está te fritando, eu sei que é um negócio complicado. E outro lado, o treinador, né? A gente reclama, você veio mandado embora, mas você vê que é difícil eles falar muito, eles não reclamam. Sabe por quê? Porque tem treinador que tem 3 salários no ano, meu. Tem 3 salários, não estou generalizando, mas Não, é alto tem treinador que faz, se você fizer uma carteirinha, dá negócio. 800, 900 por mês. E agora inauguraram uma nova modalidade, né? A missa de corpo presente. O Milton Mendes estava presente ao lado do Eurico Miranda na sua própria demissão. Milton Neves também, Deus estava lá. E sabe que negócio é o seguinte, esse negócio aí de técnico ficar, eu acho muito legal a gente falar, porque a gente vende muitas coisas intelectualmente, mas na hora de fazer é difícil. O Tele Santana, que foi um técnico extraordinário no São Paulo, perdeu 5, 6 jogos seguidos. A imprensa vai cair. A Folha de São Paulo publicou uma foto ele entrando, subindo pro gramado. Tinha uma plaquinha do lado, não entra em campo, que era pra gente não entrar em campo, né? E daí, tipo assim, sai fora, tá fora, Tele. A diretoria, na época, acho que foi o Fernando Casal de Rei, reuniu o elenco e falou o seguinte, esse aqui é o seu técnico. Ele não vai sair. O São Paulo voltou a vencer. Fernando Marçaré e Calef. Só montou 4-0 no Palmeiras nessa sequência. Daí, por que o dirigente faz hoje? Ele oferece a cabeça. Ainda mais o Palmeiras que tem acordo com organizado, essas coisas todas. O cara não segura. Ele oferece uma cabeça. Olha, é igual o Marco Polo quando levou o Filipão Você vê, e nesse Parreira para a caso seleção. está salvando o time e está salvando o técnico, né? Essa que é a... Porque o jogador, por mais que ele queira, derrubar é uma expressão muito forte, mas tudo bem, vamos falar. Se você, o dirigente, chegar e falar, não adianta, você quer derrubar, não vai cair, ele vai continuar. Você é que vai sair. Então, mas o dirigente não dá essa retaguarda para o cara. Se você não tem retaguarda, por que você vai ficar? Você vê, uma coisa que me chamou a atenção hoje, eu estava lendo uma manchete e vi que o Claudinei Oliveira completou hoje 1 ano à frente do Avaí. Né? Se você for analisar o que o Avaí viveu nos últimos tempos e o que vem vivendo nessa temporada, deve cair, né? Deve ter uma diretoria ali realmente muito resoluta da escolha do Claudinei Oliveira, porque senão já tinha ele. Esse cara tomou é mágico. 5-0 com é esses mágico, resultados. Agora, essa coisa de 1 ano dá um azar danado, porque Você me ouviste agora? Você não sabia. Não, o Zé Ricardo fez 1 ano, caiu. Aí, outro dia, aí, o Dorival tinha feito. Dorival. O Dorival também caiu depois de 1 ano. Parece que é o limite. Né? Tem humano agora, hein? O Jair Oliveira fez, mas não deve cair. Teve outro que fez, o Mano. O Mano, então. Mas o Mano também teve balançando. Não caiu porque no Cruzeiro vai ter eleição. E ali eles E acham agora está melhor mais não, em pé do né? que nunca. Celso, vou tocar a bola agora para o nosso Celso Zé, que vem aí com mais uma dica daquelas. Na tela, a troca de livros na biblioteca do CRFB. E o que é o CRFB, Vitor Bina?
O que é o CRF? Não é o clube de regatas, nada. É o centro de referência do futebol brasileiro, que é a biblioteca do Museu do Futebol. Então, hoje, em vez de falar de um livro, a gente vai falar de um evento que faz parte daquele encontro Estéticas das Periferias. Durante todo esse sábado, dia 26 de agosto, o Museu do Futebol do Pacaembu, o estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo, tem na entrada o Museu do Futebol. E o museu vai estar aberto até num horário estendido de visitação, das 10 da manhã às 20 horas, com entrada até às 19, mas os eventos vão até 20 horas. Tem uma série de eventos, das 11 da manhã até meio-dia e meia, por exemplo, tem uma visita educativa ao estádio e ao museu. E às 20 horas, fechando toda a programação, o Cine na Praça, exibição do longa Várzea, A Bola Rolada na Beira do Coração, do Aquins Quintê. É um filme de 1 hora. E dentro dessa programação toda tem uma programação referente a livros, que é uma troca de livros. A pessoa leva lá o livro dela. A pessoa leva seu livro do sábado, 26 de agosto, entre 15 e 16 horas é essa troca de livros. A entrada para o centro de referência é gratuita, você não precisa pagar, você vai lá na bilheteria do museu, pega um crachá. Aí vocês encontrarão, muito provavelmente, o Ademir, que é o bibliotecário lá do museu. Então, eles mandaram esse recadinho aqui. É a hora de trocar o seu livro com a gente. A Biblioteca do Centro de Referência do Futebol Brasileiro do Museu do Futebol, CRFB, disponibilizará títulos repetidos para a troca durante o Festival Ocupa Pacaembu. Traga seu livro em bom estado e troque. O tema é futebol, não se esqueça, claro. A biblioteca está no segundo andar da exposição do Museu do Vou trocar meu livro lá. Sai da rua. Isso, Tá cheio de livro do leva o seu Rivelino livro lá. Bom, é o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Eu agradeço aqui o contato via Twitter do Marcelo Carlos Vaz, o Paulo Pacheco, nosso amigo aqui de sempre, Lucas Matoso. E no intervalo, na volta, a gente vai retomar o papo aqui com o Luiz Carlos Quartarolo, nosso convidado de hoje, que interpretará com a gente o que foi visto nos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Cruzeiro e Flamengo farão as finais, no caso do time carioca, graças a um lance genial de Berril e a conclusão de Diego, sequência de lances que nos leva para essa paradinha. Paradinha mesmo, em menos de 2 minutos. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde, esperando o seu Twitter, sempre precedido do Jogo da Velha lá, hashtag. Ó, e o pessoal, diga lá. Estamos conversando aqui com o Celso agora no intervalo. Tem um livro que o Celso levou, o Celso fez a troca. A verdade sobre Pelé, do Devaney. O Devaney passou a vida historiando o Pelé. Aí, quando o Pelé não vai em 74 para a Copa, aliás, o Pelé já não ia antes, né? Em 71 ele se despediu da seleção. O Devaney escreveu um livro só achincalhando o Pelé. É a verdade sobre 74, Pelé. 74, já tinha todos os títulos, todo o currículo. Aí ele coloca coisas assim, mito, Pelé fez o Santos. Verdade, o Santos já era bicampeão de 55, 56. Mas não do mundo, né? Mito. Pô, tá brincando. Então. Aí tem Eu os não sabia senões. que existia isso. Mito, Pelé é tricampeão do Mas mundo. hoje você faz um gol, qualquer jogador faz um gol, é o melhor em campo. Eu sei. O Pelé fazia 3 e ainda deixava o cara 3 vezes e ia falar, Pelé, como é que foi o Pelé? Mais ou menos, não jogou bem. É a velha história de que é possível dizer 1000 mentiras dizendo 1000 verdades, não é? É isso. É isso. É. Bom, o Serginho aqui está perguntando, pergunta para o Ribo, Pita, jogador da Luz, era seu primo, era o Zé Sérgio? Era não, é o Zé Sérgio, né? E ó, vou voltar a falar, já tinha falado no primeiro bloco aqui, pessoal, um recado importante para vocês que costumam bater bola com o nosso time aqui, quinta que vem tem Brasil e Equador pelas eliminatórias, a gente vai atrasar a nossa entrada em campo, na quinta que vem o cartão começa às 11h45 da noite, assim que o jogo da seleção terminar. Seleção sai de campo, a gente entra e espera vê-los aqui, conversando com a gente, mandando pergunta, fazendo análise com a gente da partida também. E vamos para a Copa do Brasil, né? No Maracanã, o Flamengo e Botafogo voltaram a fazer uma partida sem brilho, mas o colombiano Berril se encarregou de dar à partida ao menos um instante de puro brilho. Bastou para o rubro-negro resolver o jogo diante do Botafogo, de um Botafogo, na verdade, que parecia não combinar com a tática cautelosa que levou a campo. A gente vai rolar aí os lances do jogo. Essa cabeçada que o Guilherme perdeu no começo, eu vou te falar. Além de ter sido a melhor chance no Botafogo, ele tá sozinho, né? Ele errou o tempo de bola na hora de se posicionar para pular. Agora, e aí o chute do Guerreiro também. E de repente, eu vi As piores arbitragens para o futebol ele trava o jogo, então.
ele trava o jogo, porque toda hora para. De repente não tem sequência, para o jogo. Eu acho que é difícil avaliar, porque tem essa coisa da cautela do Botafogo, é difícil você conseguir mensurar o quanto essa estratégia do juiz contribuiu para tirar o brilho do jogo. Mas foram duas arbitragens ruins nos dois jogos. Agora a gente não pode dizer que isso mexeu no resultado. De jeito nenhum. Tinha que dar Flamengo mesmo. Mas ele podia ter expulsado o jogador lá do Flamengo que arrebentou o tornozelo. É um a menos. Agora, aos 30 minutos do primeiro tempo, ele chama os dois capitães e fala assim, ó, acabou, não tem mais indisciplina aqui. Então isso só prova que ele é incompetente. Ele tinha que começar desde o primeiro minuto. Não esperar 30 minutos para chamar capitães, para mostrar para a câmera de TV que está atento. 30 minutos ele perdeu, então. Quer dizer, até ali não podia bater todo mundo. Mas mesmo a gente fala que o Flamengo, mesmo que tem, mas também não tem muita qualidade. Infelizmente. Não teve brilho. Infelizmente falei também o brilho do do Flamengo mesmo. Porque mesmo o Diego, que é um jogador um pouco diferente, mas não é aquele jogador também, é um jogador de construir, de armar, mas não é aquele jogador que vai fazer uma jogada totalmente diferente. Não virou muito. Bom, a gente vai pro Mineirão aí, o Cruzeiro devolveu ao Grêmio o placar de 1-0, decisão foi para os pênaltis, o time mineiro levou a melhor, vai reeditar a final de 2003, quando foi campeão, né? E teve também o Flamengo como adversário. A gente vai rodar aí tem gente aqui reclamando, por exemplo, o Valsenir Sabino, Renato Gaúcho jogou o ano fora em 2 jogos. O lance do Barros que a gente viu ali, o primeiro foi um grande lance do Grêmio no jogo inteiro, né? Sim. O Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, teve muito mais volume de jogo, poderia ter resolvido a partida. Mesmo depois que fez o gol, teve... Sim. A gente falou do Botafogo, mas o Grêmio foi parecido, né? O Grêmio deu a estocada que o Botafogo deu no começo do jogo e não fez mais nada. E sabe onde perdeu o Grêmio? Não perdeu aí, perdeu lá. Primeiro jogo. Podia ter matado o primeiro jogo, gritado ir pra cima, fazer já que o tal do gols. Ele fez 1-0, ele achou que estava resolvido o problema. O Hudson jogou bem, né? Depois foi sacado, mas... Quem não tem centroavante tem que apelar para a cabeçada do Hudson. É o milagre, mais um que o Mano está fazendo, né? Que o Hudson até está jogando bem, né? É outro absurdo que eu vejo. E aí o Edilson também estava no lance do gol, né? A gente vai ver o Edilson, aí o Everton e depois o Luan, né? Por incrível que pareça, o Luan... Diz que ele bate 7 pênaltis, ele errou... Em 7 pênaltis que ele cobrou, ele errou 4. O Renato fez uma alteração no segundo tempo. O pessoal está criticando o Renato pela alteração. Eu acho que a alteração tinha toda a lógica. Quando ele abre mão do Barrios, o Luan e o Everton... Agora foi muito inteligente o Thiago Neves no final. Estava uma pilha tentando resolver tudo na força. Ele foi lá e conseguiu... Ele bate bem na bola. É característica, né? Cada um tem a sua característica. Que nem o lateral Edilson mesmo é pancada. O outro é pancada, que aí foi contra atrás. Acho que é o recurso do jogador também, né, Riva? Se você for pegar, o Edilson até encaixou legal no time do Grêmio. No começo da temporada já fez 2 partidas. Tá muito bem. Não, o time do Grêmio, não é porque também perdeu, você vai falar, o trabalho acabou. Perdeu, porque perdeu. Isso é uma coisa, para mim, perdeu, Vitor, só vou enfatizar. É lá, se joga o que jogou, que tinha condição de fazer 2 ou 3. O primeiro tempo podia ter feito. Mas aí que tá, aí fala, 1-0, aí eu me garanti, acho que lá é difícil eu perder. O Grêmio tinha quase convicção absoluta que faria um gol em Minas. Mas o primeiro jogo, nesse tipo de decisão, eu acho que decide muito. Como agora vai decidir fora de casa, o Flamengo no caso, né? Vai decidir em Belo Horizonte. Jogo de volta em Minas. Mas o primeiro jogo é de vital importância. 1-0 só lá é pouco para um time como vai enfrentar o Cruzeiro, que não é tão diferente assim do Grêmio. Se faz 2-0, aí... Mas que eu falei, ele teve... Então... mas eu acho que tem aquela questão do momento do time, né? O Flamengo, tudo bem, chegou na final da Copa do Brasil, é um grande feito, mas é um time que vem meio linear, né? Ele veio, e o Cruzeiro está na ascendência total, Tá subindo na hora certa. Para mim, o grande erro do Renato... Jogos dia 7 e dia 27. A gente está falando no pré-jogo que a gente faz no Face, se você que não acompanha, quiser lá para as 10 da noite, assim, começa a fazer um ao vivo, é que ele jogou 4 vezes com o time reserva no Campeonato Brasileiro, perdeu 11 pontos, 3 foi para poupar para a Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro é muito mais importante que a Copa do Brasil, mesmo se a Copa do Brasil vier a pagar 10 vezes mais, 50 vezes mais, 500 vezes mais que o Campeonato Brasileiro. Para a Libertadores eu entendo, para a Copa do Brasil, com o Grêmio atualmente campeão, se ele ganha 6 pontos desses 11, com o time titular, podia ganhar até mais, está na briga pelo título do Campeão Brasileiro. Outra coisa, o Cortado, que eu acho um absurdo, Você contrata um jogador, gasta até um dinheiro bom, e ele, não pode jogar a Copa do Brasil, que não foi. Pô, meu Deus, para com isso. Mas esse é a CBF errou a data. A CBF esqueceu que a Copa do Brasil se estende e ficou com a data velha de inscrição. Isso é um erro básico. E essa é a grande questão. O Celso usou a palavra exata.
Esqueceu que a senão bola não teria vai feito, pra não é que ela é frente. contra. Alguém esqueceu ali. Mas eu acho um Não se ligou, absurdo. né? Isso aí tem que ficar em aberto, tem que ser aberto. Também é meu jogador, É isso. eu investi, que nem tem Vou usar. Eu vou usar, tem o Sassá atravessa um grande momento. Pô, Empobrece o futebol. Até eu estava preocupado. É a o moleque- burocracia que Hã? mata o futebol. É louco, tá não. É verdade. Aí eu tenho um jogador, porque já jogou, é meu jogador. Tem que jogar, tem que deixar aberto para jogar. Já tá uma desgraça o futebol. Ó, a opinião do Twitter, Ismael Oliveira, eu tinha citado o negócio do cartão, o Vitor também tinha falado, ele acha que o cartão amarelo pro Guerreiro foi merecido, mas o juiz realmente não usou o mesmo critério. André Vasconcelos, o Cláudio Vieira falando, o Grêmio largou mão do brasileiro, saiu da Copa do Brasil, se for desclassificado da Libertadores, o ano tá Vou dizer perdido. só uma coisa sobre esse cartão Não precisa amarelo. estudar ele e dar risada. Sabe esse cartão amarelo do Guerreiro? Eu não vou discutir o critério. Se o jogador não puder ter uma reação em algum momento espontânea, porque achou uma marcação equivocada, de jogar uma bola no chão, Não, mas a gente vai transformar o futebol em um A impressão que eu tive robô. ali, mas a impressão que eu tive ali é que ele falou alguma coisa diretamente pro juiz. Ele falou palavrão. Pra falar uma coisa, os caras falam o tempo inteiro palavrão. mas Mas ele se você chegar na cara dele, E o fala juiz pra ele fala mesmo. pros caras, E o juiz né? ouve, sabe? Mas você corre o risco, você concorda Riva, comigo? quantas vezes você xingou o juiz e Porra, não toda hora, fez toda nada? hora. Mas quantas vezes você fala juiz respeitamente também com alguém, xinga, a hein? pessoa não chia? Você vai falar uma hora, a pessoa chia. Porque e pronto. eu acho que aí tem uma coisa. Uma coisa é o cara xingar, virar de costas. Outra, ele desafiar o juiz xingando. Aí é o cartão. Porque Aí o cara Mas também o cara vai querer ser malandro com o juiz também, ele vai falar um monte pro juiz olhando pra lá também. E Você de acha que todos o os erros juiz desse nasceu juiz, ontem? esse ainda foi o menor. Porque se Ó, pegaram todos os erros desse juiz ontem... Esse é discutível aí, né? Esse ainda dá pra discutir. O último Twitter aqui, antes da gente fazer o próximo intervalo. André Vasconcelos, se o Barça pagou 500 e poucos milhões pelo Dembélé, quanto o mestre Rivelino não valeria? Acho que o interessante disso, que eu acho que é o seguinte, você pagar essa grana toda... compraram, contratou? 550, né, na verdade. Quanto? Se fala 550 milhões de euros? Exato, não, de reais, É né? a segunda maior contratação depois do Neymar, embora com o mesmo dinheiro. Então, mas o Neymar tinha uma trajetória, né? Um menino de 18 anos que está na segunda temporada e meia, vai, Promissor do como Dortmund. profissional, né? Mas Você Sabe vê que o como a Mbappé inflação também do- virou titular do Mônaco no metade da temporada europeia passada. Lógico, os jogadores prometem muito. É que o futebol tá maluco, né? Com essa questão dos valores. Todo mundo doido. acho que não é o futebol que está maluco, é economia. já tão Tem alguma coisa que a gente não está entendendo, é isso que eu estou querendo sugerir. Já né? estou questionando também, não era o Paulinho também, o 40 milhões de euros, parece, né? Não, tudo bem, Ribão, Não, mas o que eu eu estou tentando não falar é vejo. o Paulinho está na seleção brasileira, o cara tem uma trajetória. Não. Você vê mais ou menos. Agora você pegar um garoto que está no Mas eu começo não- da terceira temporada como Nada, profissional, tomara- 18 anos, você vai lá e 550 milhões no Mas moleque. tomara que o Paulinho realmente se encaixe. Mas caracteriza o Paulinho, que a gente conhece o Paulinho, o jogo do Barcelona hoje, a maneira que joga, eu não vejo o Paulinho encaixado naquele time. Eu acho que ele vai jogar, viu, Rivar? Vai? O Tomara que Iniesta jogue. já tem 33, eles estão começando a montar um outro time, né? Mas o Paulinho joga muito com o time. É o caso do Rivelino, que ele fala que eles estão querendo montar um outro futebol. né? Pode ser. Aí Esse é o problema, um Porque chute. essa é mais uma lenda que a imprensa brasileira, da qual eu faço parte, a imprensa esportiva, Compra. contou e não bateu. Porque La Macia está cheia de Iniesta, de Busquets, tá tudo lá de perfeito, você não sabe Messi. como é que é? Não, tudo perfeito. São éticos, Acabou perfeitos. Xavi, acabou Iniesta, Xavi, não tem outro. E a amigo. tendência do Barcelona É para mim é claro, que então vai demorar, porque isso aí parece até uma praga. Os deuses do estádio, né? Dos estádios, o time ganha muito, mas depois também fica um tempão sem ganhar. Não, eu É acho normal até que isso. se tem uma virtude, o que a gente viu o Barcelona fazer, é realmente que o reinado durou bastante. Sim. Né? Oh. Talvez até não parado em administração, mas na questão Contratando de o ter... Neymar e o Soares depois, não mais com o La Macia. Sim, verdade, La Macia é faz verdade. tempo. Se você pegar o 11 do Barcelona, La Macia... Então a gente fica vendendo isso aqui. Real Madrid pagou acho que uns 3, 4 milhões de euros pelo Asensio. Mesmo Resolveu no, o jogo ali. mesmo 3 no a 4 futebol milhões de euros. brasileiro, Menos viu? que o Palmeiras pagou pelo Que o Davidson. Barcelona não quis, O você. Birner, no futebol brasileiro a gente fala assim, lança garotos. Só lança na necessidade. O Corinthians está sem dinheiro, lançou. O Santos lançou. Porque é só ter um pouquinho de dinheiro que o cara vai lá e contrata o Leandro Donizete. Até para fazer o dinheiro Contrata girar, outro. né? Para fazer o dinheiro girar, né? Como dizia Israel Gímpio, que você conheceu bem, você tem um exemplo do Flamengo. O Flamengo sempre que Sempre chega revela. lá. Você vê, o Flamengo hoje que tem com dinheiro, começa a gastar. só comprando. E onde que tem um garoto que pode ser aproveitado, apesar que já vendeu, é um garoto que você vê que é diferenciado. O garoto qualidade. vai ter o potencial. Não usa o garoto. Pode fechar com a máxima do Gino se quiser. Não, o Israel Gímpio dizia o seguinte, é o Israel que falava, hein, gente? Se bem que eu concordo. O futebol é o maior caixa 2 do mundo.
E ponto, é verdade. Bom, o Cartão Verde faz o último intervalo. Na volta, entre outros destaques, teremos o revival do palpite do líder, que semana passada foi dado em dose dupla, hein? Diversão garantida, como sempre. Controle-se com o controle na mão. O time do Cartão Verde volta em menos de 2 minutos. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Vou citar o twitteiro que escreve o seguinte aqui: para ele a contratação do Paulinho é uma tentativa do Barcelona de copiar o sucesso do Casemiro no Real. Segundo O Casemiro tem uma característica que o Zidane soube aproveitar. Jogador que marca e apoia bem. Aquele cabeça de área, aquele que rouba a bola. E quando tem até a posse de bola, até mudou até a qualidade, porque o time do Real tem muita qualidade. Até está fazendo gols. Está batendo bem de fora da área. Realmente, mas encaixou. O Casemiro hoje é uma peça muito importante para o Zidane. O Zidane não abre mão dele, não. E o Madrid tem algum jeito de jogar nenhum parecido com a escola barcelonista dos últimos anos, né? Não sei, pode time de personalidade, né? Pode mudar de característica. Porque eu estou falando a característica. Ele encaixou bem pela maneira que o Zidane... Agora, eu não nada contra o Paulo, pelo contrário, tomara que ele seja feliz. Mas eu vejo o Paulo pela maneira como joga, e se o Barcelona jogar o mesmo futebol, só que o Quartarolo falou que já vai mudar taticamente a maneira de jogar. Deve mudar aí vamos pensar. Por falar em qualidade, a gente não falou do Santos, tinha twitteiro pedindo isso também. A qualidade ofensiva do Santos, que todo mundo está falando aqui que sumiu. O time está uma sequência de jogos sem marcar. 3-0-0. Também não toma gol. É a segunda melhor defesa. Mas é maluco, né? Mas não marca. Mas para quem gosta desse tipo de coisa, parece também o pior ataque dos 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E para quem precisa dar o bote que tinha que dar para título, há quantas rodadas, né? Ele não toma consegue gol, dar por isso, faz um ponto. Não toma gol porque o Santos, para mim tem o melhor goleiro do futebol brasileiro hoje, que é Vanderlei. Se alguém pode pensar em título, seria Corinthians, Grêmio e Santos. O Santos só não pensa mais em título por causa disso, porque faz um ponto em vez de fazer 3. Pô, se o Grêmio tem 10, o Santos tem 13 para tirar, hein? Tem 13 porque jogou fora 6. Com esse ataque, não sei. Mas nós lá na vida, eu sou santista, todo mundo sabe. A gente está esperando a estreia do ano. Nunca tinha imaginado. A gente está esperando o Ricardo Oliveira estrear nesse ano. Esse ano, infelizmente. Teve muita machucou de novo. Bom, muita contusão, muito problema. Ele vai jogar, né? Ele enfrenta o Cruzeiro, pelo menos. Está de volta. Precisa rezar menos e jogar mais, né? Pelo amor de Deus, como diria. Mas rezar às vezes é bom para... É bom, mas não no meio do campo. Isso é um comentário ou uma cornetada, Quartarolo? Não é ele. O futebol... Uma vez o César Sampaio estava saindo... Lembra aquele jogo Palmeiras e São Paulo? Já vou começar a contar a história aqui. São Paulo e Palmeiras, que o César Sampaio fez o pênalti no Euler. O Euler entrou e puxou a camisa. Acabou o jogo, eu vou lá, né? Encherido. César, você fez o pênalti no Euler lá, hein? Ele falou assim, o árbitro não marcou. Era o João Paulo... Araújo. É o Paulo Araújo. Aí eu falei assim, César, você é atleta de Cristo, você não pode mentir. Ele falou assim, tá bom, Quartarolo, eu fiz o pênalti. Aí depois não tem que voar. E ele falou de uma boa, eu adoro o César, né? E ele fica me cobrando isso até hoje. O jogador. Esse jogo, para mim, é a maior atuação de um goleiro que eu vi, a do Zete no Pacaembu, 0-0. Jogo de ida de oitava de final de Libertadores. Antes do Mundial do Brasil tetracampeão, jogo de volta, ele faz os gols do Roberto Carlos 2-1. O Rogério foi ótimo, mas o Zé também jogou muito. Jogo. De memória, vocês são bom, mas vamos vir de palpite. Nossa. Quem andou driblando a gente aqui como cowboy, a gente vai garantir o divertimento de vocês. A gente fez o palpite sobre os 2 jogos do Corinthians, Vitória e Chapecoense, que você vai rever aí na sequência. Já te passo a bola, Riva. Campeonato Brasileiro, 21ª rodada, sábado 19 na Arena Corinthians, 4 da tarde, Corinthians e Vitória. Eu não aguento mais falar do Corinthians, só o Corinthians. Não tem outro time. Regra. O líder faz tempo aí. Se fosse... Eu 1-0 Corinthians. Você falou que era bom nisso, vai ficar registrado, hein? Placar do jogo, 3-1 Corinthians. 3-1 Corinthians? 3-1 Corinthians. Celso Zelt. 2-0. 2-0 Corinthians? 3-0 Corinthians. Ok, Lambuja. Eu acompanho o Canhão. 3-1. Vamos para o nosso segundo palpite do líder. Então vai começar pelo Vitor Biner, que já teve a Lambuja, e agora você abre, Vitor Biner.
Quarta-feira, dia 23 de agosto, Arena Condá, 7h30, jogo lá, Chapecoense e Corinthians. Acho que o jogo das 7h30 pode ter uma energia específica. Tô brincando, não vou começar a falar, senão o Rio vai ficar louco comigo. Tô brincando, eu tenho apostado muito nas zebras, né? Só faltava ele se revelar um místico. Não, ele vai falar, o Corinthians vai ganhar, mas Eu assisto, eu sei como é isso. Vai, continua. É que eu quero ver pessoalmente como é que é. Vai. Onde vai chegar isso? Olha, esse jogo... Dá um trabalho para editar isso aí. A Chape viajou. A Chape não treinou direito. Vitor Pena viajou, todo mundo viajou. ela foi ver o Papa, Foi ver o Papa. Perdeu do Barcelona. Foi jogar contra o Barcelona. Tomou um chumbo. Recebeu as merecidas homenagens, merecida solidariedade mais do que uma Perdeu do homenagem. Galo no último Silêncio, por favor, o resultado. Hoje não dá pra fazer o mais. Esse jogo não dá pra fazer o mais. Vai ser Corinthians 3-0. Porra, tá bem. Esse eu não consigo fazer o mais. Na semana que vem eu faço. Tá. Rogério Assis, testando mais uma vez seu imagem. poder. Corinthians 2-0. Vai ganhar o jogo lá em Chapecó e a Chapecoense é candidata a rebaixamento também. Tem que tomar cuidado. E aí, Rivan? Mas é jogo ruim, viu? Pra quem? Pros dois. Não, é. É? Mesmo o Corinthians... É o fio desencapado esse? Eu vou Vai roubar meu resultado, já tô eu vou sentindo. 1-0 Corinthians, vai de novo. Ixi, então não roubou, porque o meu resultado é 1-1. Quero ganhar sozinho, eu tô precisando. Bolão. Eu tô na zona do rebaixamento. 2-1 é um bom Então vai ser Tem uma brecha ali. 2-1 pro Corinthians. Quem ganhou a bolinha... Eu vou falar pra vocês, é hilário ou não é? Se você falar pra mim Quem que tá aí? que não foi um chute, é porque esse aqui é só o segundo turno. Eu Né? só aposto zebra. O segundo turno. Então eu fui campeão do Você é o primeiro Corinthians do turno. campeonato. Tá disparado. Continua lá disparado. Agora mandou com placar e tudo, né, Rival? 14. O único problema é que a gente mudou a regra, né? Quem vence paga o vinho, né? Eu? Vamos aí, ó, vamos então pro... Foi realmente... Bom, sábado, dia 26, 22ª rodada ali na Corinthians, 7 da noite, Corinthians e Atlético Goianiense. Quer começar? Quer terminar? Eu começo. 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. Quarta, 3-0 Corinthians, né? Esse time é muito ruim. 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians é o meu palpite. Tomar gol do Atlético Não Goianiense. sobrou nada agora. Não, pode palpite é repetir, igual. não tem problema. Não, eu vou para um palpite, já que não sobrou nada, eu vou para frente. 4-0 Corinthians. Porra. Quantos foram os palpites? 2-0. 3-0. 2-0, 3-0, 2-1. 4-0. 3-1 Corinthians. Eu ia falar para você que só 3 sobrou a 1 3 Corinthians. Algum de vocês... Dessa vez eu não vou na zebra, porque Atlético Goianiense, semana que vem é Corinthians e Santos, né? O palpite do líder aí, talvez a gente faça uma coisinha diferente. Esse dá jogo, hein? Até o final do campeonato, palpite do líder Corinthians. Não, eu vou falar uma coisa pra vocês. Será que... Será que lembraram os desfalques do Corinthians, que não tem Balbuena, não tem o Romero, não tem o Jô? Mas o Corinthians, o plantel do Corinthians é É fantástico. verdade, né? Mudei. Não, 2-1, tô com o Vladimir, obrigado. Não tem o jogo, é verdade. Tô com o Vladimir, o jogo 2-1. Não, você o jogo já deu. Aí sumário, primeiro acabou. Já tá votado. Tá E não perfeito, tem o então. Romero também. Vai tomar gol. Celso Zé, o placar da pesquisa mudou ou não? 50% para o Palmeiras, 30% para o São Paulo, 20% Pô, caiu, para então. o empate. Caiu. O Palmeiras ia levar no primeiro turno, com 51%, mas aí caiu 1%. Na verdade, a gente conseguiu convencer o pessoal, então, que o empate não é Aumentou bem o uma empate. aposta... Bom, Felipe Nunes aqui, vou agradecer, Antônio Celso de novo, Blog Glorioso, Ismael Oliveira dando parabéns pelo programa. Quartarolo, obrigado, espero Obrigado ter a vocês. gostado da hora que passou com a gente aqui. Só uma palavrinha, Zé Ricardo no Vasco, você falou do Vasco, isso também saiu de uma... Eu não sei não, hein? O Vasco, Deu uma chapa quente infelizmente... pra... Tomara que ele... Também tudo que ele fizer lá pode ser lucro, né? Tomara que ele faça um bom trabalho, porque eu gosto muito do Zé. Mas vai ter dificuldades. Se cair, vai ter dado 2 passos atrás na carreira. Eu não sei se deveria ter eu acho que topado a foi, empreitada. eu acho que foi um pouco precipitado. Podia dar uma refrescada na cabeça. Melhor para o Vasco que para o Zé Ricardo, né, nesse momento. Ele é um cara que sabe armar time. O Flamengo ficava fechadinho ali, não tomava gol. E é um conciliador, né? O time do Vasco tem esse problema de relação com o Gosto técnico. do Celso Zé de que ele vai lá. É melhor pro Vasco do que pro Zé Ricardo. É exatamente isso. Também acho. Muito obrigado. Parabéns pela camisa. Quando fala com as meninas do figurino, por favor, fala que realmente foi um sucesso absoluto. Celso Zé, mas nossa também vez, Esse cara só a camisa, valorizar. Que a figura não, né? só a camisa. Se eu fosse sacana, eu diria até que atrapalha um pouquinho. A figura até atrapalha um pouquinho a camisa. Obrigado, Quartarolo. E aqui valoriza
valoriza a camiseta, essa parte. Bom, como a gente havia anunciado, abrimos o programa de hoje com imagens do Cruzeiro, encerraremos com imagens do Flamengo, que ficou com a outra vaga na final da Copa do Brasil. Não esqueçam, quinta que vem tem jogo da Seleção Brasileira que encara o Equador pelas eliminatórias e por isso atrasaremos nossa entrada em campo, o que faremos pontualmente às 11h45 da noite. Seleção sai, a gente entra em campo. Como diz o Muricy, aqui é trabalho, hein? Contamos com a companhia e a honra da audiência de vocês. Tenham todos uma ótima sexta-feira. Aquele abraço e juízo, torcida brasileira.